E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vocês estarão presenciando a resolução de 5 questões que envolvem o conteúdo de cone dentro dos conceitos de área e volume deste sólido. Então, vamos lá. Logo para a primeira questão, eu trago a seguinte, ou melhor, o seguinte problema. Diz o seguinte: localizada nos maiores shopping centers da região metropolitana do Recife, certa sorveteria produz suas próprias casquinhas em forma de cilindro reto com 40 milímetros de raio e 96 milímetros de altura para servir sorvetes aos seus clientes conforme o modelo abaixo. Considerando que esta casquinha seja produzida com uma fina camada de biscoito, é correto afirmar que a superfície externa, ou seja, a área lateral dessa casquinha, mede em milímetro quadrado aproximadamente. Vamos lá. Perceba que essa questão ela traz logo no enunciado, certo? De forma explícita, o que o próprio problema propõe como resolução. Ele quer a área lateral, que seja a superfície externa. É fácil perceber que mesmo tendo um formato de cone, essa casquinha aqui onde seria a sua base não é recoberta, certo, de biscoito, apenas a parte lateral. Então ele enfatiza que quer a área em milímetro quadrado da superfície externa e entre parênteses ele coloca lá a área lateral para não deixar qualquer dúvida. Um detalhe importante é que o π sugerido é 3,14, certo? E logo no início do problema, lá no enunciado, ele diz que 40 milímetros corresponde à medida do raio da base e 96 milímetros corresponde à medida da altura. Então vamos lembrar, toda vez que temos um cone circular reto, a gente vai utilizar uma formulazinha simples para calcular a sua área lateral. Então vamos lembrar aqui, vou chamar essa fórmula de AL, tá bom? Área lateral vai ser igual à medida de π vezes a medida do raio da base desse cone, vezes a medida G, que é a medida da geratriz do cone. Então vamos perceber, e é bem simples de perceber, que dessas três medidas eu só possuo, pelo menos no momento, certo? Duas. Eu tenho π, que é o 3,14, que a própria questão sugere, e eu tenho raio, que é 40 milímetros, certo? E esse G aqui a gente não tem. Mas observe que, a partir do momento que ele me concede a medida do raio e a medida da altura do cone, eu consigo descobrir a medida da geratriz desse cone. Então, antes de calcularmos a área lateral, até porque não temos todas as dimensões de forma explícita, precisaremos calcular a medida da geratriz desse cone. Então, para calcular a medida da geratriz desse cone, nós utilizaremos de forma bem intuitiva a aplicação do teorema de Pitágoras. Vale lembrar que temos o seguinte: a geratriz elevado ao quadrado vai ser igual à medida do raio, que é 40 milímetros, elevado ao quadrado, mais a medida da altura, que é 96 milímetros, elevado ao quadrado. Beleza? Então perceba o seguinte: aqui eu tenho a geratriz ao quadrado, certo? Que eu vou repetir, até porque é o valor que eu quero calcular, a geratriz ao quadrado, igual, vai ficar 40 elevado ao quadrado, que vai dar 1.600, e 96 elevado ao quadrado vai dar 9.216. Então, eu tenho aqui 9.216. Ora, somando esses respectivos valores aqui, 1.600 com 9.216, eu vou ter 10.816. Como meu objetivo não é apenas a geratriz ao quadrado, e sim a geratriz, então eu preciso extrair as raízes de ambos os lados. Então eu vou ter que G, que é a geratriz, vai corresponder à raiz quadrada
de 10.816. Logo, esse número aqui, você pode perceber que ele é um quadrado perfeito, tá bom? E a raiz quadrada dele vai dar exatamente 104. Como eu estou trabalhando com a unidade de medida de milímetros, então eu tenho aqui a geratriz como 104 milímetros, tá bom? Então agora, achada a geratriz, eu tenho todas as três medidas necessárias para determinar a área lateral desse meu cone. Então, voltando aqui a esse princípio da área lateral, eu tenho que a área lateral vai ser 3,14 multiplicando o valor do raio, que é 40, que multiplica o valor da geratriz, que corresponde a 104 milímetros. Então, vejam só. Primeiro passo vai ser multiplicar 3,14 por 40. Se eu multiplico 3,14 por 40, eu vou obter, nessa primeira multiplicação, o que corresponde a 125, certo? 0,6. E o resultado dessa primeira multiplicação, eu vou ter que multiplicar ainda por 104. Então, multiplicando esse valor por 104, eu vou ter o correspondente à área lateral igual a 13.062,4. Como a unidade de medida está em milímetro, então aqui eu estou calculando área, o resultado será em milímetros quadrados. Então, alternativa correta, alternativa B. Está aí resolvida a nossa primeira questão. Na questão de número 2, observe o que o texto diz. Um brinquedo infantil que busca auxiliar no desenvolvimento espacial da criança é formado por 7 partes com 4 centímetros de altura cada, sendo uma delas um cone circular reto e as demais troncos de cones. O objetivo do brinquedo é fazer com que a criança empilhe todas as peças a fim de montar um cone maior. Após montado, verifica-se que este cone maior tem um diâmetro da base correspondendo a 42 centímetros. Com base em tais informações, qual é o volume deste brinquedo em centímetros cúbicos? Então perceba que, diante de todos os detalhamentos que o enunciado traz, o objetivo maior dessa questão é calcular o volume do brinquedo, que representa, claro, um formato de um cone. Vamos lembrar que, para determinar o volume de um cone, eu preciso pegar o valor de π, multiplico pela medida do raio elevado ao quadrado, vezes a medida da altura, e o resultado desse produto eu divido por 3. A princípio, eu sei que o valor de π não vai precisar ser substituído, até porque as alternativas, todas elas contêm o π, ele não foi substituído. O raio da base eu posso obter a partir do momento que eu presto atenção ao enunciado e percebo que ele diz que o diâmetro da base corresponde a 42 centímetros. Então, perceba que se o diâmetro é o dobro do raio, logo, a medida do raio vai ser a metade de 42, o que corresponde a 21 centímetros. Eu já consigo aí extrair essa medida. A altura é bem simples. Perceba que o enunciado traz bem contundente que cada parte que forma esse brinquedo, que forma esse cone, contém 4 centímetros de altura cada, ele enfatiza. E um detalhe importante é que a questão diz também que este brinquedo é formado por 7 partes. Então, se eu tenho 7 partes, onde cada uma delas, certo? Ou cada uma delas tem 4 centímetros de altura, obviamente, 4 vezes 7, ou 7 vezes 4 centímetros, vai me dar 28 centímetros de altura. Então, a altura que eu tenho desse brinquedo é uma altura que corresponde a 28 centímetros. Então, perceba que eu tenho as informações necessárias e suficientes para responder o que o problema
quer. Logo, aplicando aqui, eu tenho que o volume deste cone, ou deste brinquedo, vai ser o valor de π, que multiplica a medida do raio ao quadrado, que vai ficar 21 ao quadrado, vezes a medida da altura, que é 28. Tudo dividido por 3. Obviamente, a potenciação será realizada. Em primeiro lugar, então aqui eu vou ter o volume igual a π, eu vou repeti-lo, certo? 21 ao quadrado vai ser 21 vezes 21, que vai dar 441, que multiplica 28, ok? E o resultado desse produto eu vou ter que dividir por 3. Obviamente que você sabe que vai precisar fazer 441 vezes 28. Isso vai dar 12.348. Então, aqui em cima ficará como 12.348 π, certo? O π estava aqui na frente, mas quando eu multiplico, ele pode acompanhar o valor, não tem problema, dividido por 3. Então, vou ter que dividir esse valor que está multiplicando π por 3. Então, dividido por 3, o resultado vai dar exatamente, o volume vai ser igual a 4.116 π, não se esqueça dele, tá bom? Até porque ele não precisará ser substituído, centímetros, como as unidades estão em centímetros, e se trata de volume, então vai ser centímetros cúbicos. Beleza? Então perceba que nós acabamos de determinar o volume desse brinquedo aqui. Alternativa correta do nosso problema, questão 2, alternativa B. Pois bem, pessoal, vamos dar início agora à questão de número 3 da nossa série de 5 problemas. Uma confeiteira produz para o seu negócio chocolates em 2 formatos. Um com formato de cubinhos, certo? Formato de cubos, que possui 4 centímetros de lado. E o outro com formato de cone, com a base medindo 2 centímetros de raio. Os 2 formatos possuem o mesmo volume de chocolate. Considerando o valor π igual a 3, determine a altura do chocolate com formato de cone, produzido por esta confeiteira. Então, vamos parar para pensar o que é que a gente tem nesse problema. O enunciado, ele traz para nós uma situação que envolve 2 figuras ou 2 sólidos geométricos, um cubo e um cone. Partindo da seguinte sentença, que eu julgo ser a mais importante do problema, é que diz que os 2 possuem o mesmo volume. Ou seja, eu vou até denotar aqui, o volume do cubo é igual ao volume do cone. Então, não importa o formato que o chocolate seja feito, o gasto de chocolate será o mesmo, independente do formato, beleza? Ele diz que o cubo possui 4 centímetros de lado. Então, eu trago aqui para vocês uma representação de um cubinho, só para que vocês possam entender. O chocolate no formato do cubinho, ele vai ter 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui, beleza? Então, cada lado desse meu cubo possui 4 centímetros. E existe também o chocolate com formato de cone, onde ele diz que este tipo de chocolate, que possui o formato do cone, ele tem 2 centímetros de raio, ou seja, a distância do centro da base até a circunferência da base é uma distância equivalente a 2 centímetros. E o que a questão quer é exatamente a altura do chocolate que possui o formato de cone. Então, em suma, o problema quer que determinemos a altura desse chocolate que possui o formato de cone. Porém, a hipótese que vai ser mais forte para nós aqui é que os volumes correspondem ao mesmo valor. Então, para que eu possa determinar a altura do meu cone, ou a altura do chocolate que possui o formato de cone, eu preciso saber quanto de chocolate é usado para fazer esse tipo de formato, que é o formato cônico. Mas para eu descobrir o volume,
desse tipo de chocolate, basta somente eu calcular o volume do chocolate que tem um formato de cubo. Por quê? Porque, por hipótese, o problema diz que os dois tipos de chocolates possuem o mesmo volume. Então, eu vou pegar primeiro o chocolate que tem um formato de um cubo e vou calcular o volume, beleza? Desse chocolate. E vale lembrar, certo? Que o volume de um cubo vai ser exatamente a medida da sua aresta elevada à terceira potência. Então, o volume do cubo vai ser igual à medida da sua aresta elevada à terceira potência, que, por sinal, a medida aqui da sua aresta mede 4 centímetros. Então, eu vou ter 4 elevado a 3, que corresponde a 64 centímetros cúbicos. Este volume é o volume de chocolate, que corresponde também ao volume de chocolate que possui o formato cônico. Então, vale lembrar que para calcular o volume de um cone, a gente pode utilizar a seguinte relação. O volume de um cone circular reto, que é o tipo de cone que o nosso problema traz, vai ser dado pelo valor de π, que multiplica o valor do raio elevado ao quadrado, que multiplica a altura desse cone, tudo isso dividido por 3. Ora, o volume do cone é 64, que corresponde ao volume do cubo. Então, onde tem aqui o volume do cone, colocamos 64. O valor de π que o problema manda utilizar é 3. Ora, o valor do raio é 2, que vai ficar elevado ao quadrado, e o valor da altura, que não sabemos e que é o objetivo desse problema descobrir. Tudo isto dividido por 3. Obviamente, como no numerador só tenho multiplicação, eu posso simplificar esse 3 por esse 3. É o que a gente chama o cancelamento, beleza? Então, observe que do lado esquerdo, no primeiro membro da minha igualdade, eu continuo com o 64, que vai ser igual a 4, que é 2 ao quadrado, h, que vai ficar 4h. Ora, se eu quero descobrir o valor de h, então eu vou dividir minha equação por 4. Se eu dividir minha equação por 4, eu vou ter 64 dividido por 4, que vai dar igual a h. E 64 dividido por 4, se você bem lembra, vai dar exatamente 16. Como a unidade que eu estou trabalhando a priori é centímetros, então a altura do cone que possui o formato, ou melhor, a altura do chocolate que possui o formato de cone é exatamente 16 centímetros, alternativa correta, alternativa D, pessoal. Então espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos lá, questão de número 4. Olha o que diz a questão. Porta-anel de cimento é uma das novidades encontradas no universo do artesanato. Como o próprio nome já diz, sua finalidade é contribuir na organização dos anéis e das alianças, além de deixá-los expostos, facilitando a visualização e a localização das peças. Em geral, cada porta-anel é confeccionado com 392,5 centímetros cúbicos de cimento em formato de cilindro reto e tem 15 centímetros de altura. No entanto, é correto dizer que o raio da base desse porta-anel equivale a use π igual a 3,14. Então, vamos entender o que esse problema tem aqui. Perceba que ele já traz no enunciado o volume do porta-anel, que é composto de cimento. Então, já vou destacar aqui, ó, que o volume é de 392,5 centímetros cúbicos, beleza? De cimento. Tem um formato cilindro reto, beleza? E tem 15 centímetros de altura. Então, já tem aí a segunda grandeza. A primeira, volume, e a segunda, altura. Ora, com essas duas grandezas, ele quer que eu obtenha a medida do raio da base. E, obviamente, isso é possível. Por quê? Vale lembrar, e a gente viu agora há pouco, que para se obter o volume de um cone, eu pego a medida π, multiplico pela medida do raio ao quadrado e multiplico pela altura do cone, beleza? E tudo isso eu divido por 3. Obviamente, π é um valor constante, beleza? O raio, o problema é o que já pede para a gente descobrir. A altura, o problema já fornece e o volume também é fornecido. Então, perceba que eu tenho aqui os 3 valores
que são necessários para se obter a medida do raio. Basta só substituí-los de forma cautelosa para não se confundir. Então, o volume do cone é 392,5. Então, onde tem um Vzinho aqui, ó, a gente bota 392,5. Lembrando que não precisa colocar a unidade de medida. Vai ser igual a o valor de π, que é 3,14, que multiplica o valor do raio ao quadrado, obviamente que a medida do raio ao quadrado não temos, é o que a gente vai determinar. A altura dessa peça corresponde a 15 centímetros, então vem aqui, 15, tudo isto dividido por 3. Então vejam só, para que a gente não perca tempo multiplicando esse 3 por esse valor aqui, multiplicando toda a equação por 3, eu vou simplificar aqui 15 por 3, beleza? Já que são múltiplos. 15 é múltiplo de 3, na verdade. Então, eu vou simplificar aqui. Isso daqui vai dar 5. Obviamente, 15 dividido por 3, 5, beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Do lado do primeiro membro, eu vou repetir o 392,5. E no meu segundo membro, eu fiquei com 3,14 vezes 5. Beleza? Ó, se eu multiplico 3,14 por 5, eu vou obter como resultado 15,7 vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Obviamente, como o meu objetivo é obter a medida do raio, eu tenho que isolar esse valor. Então, eu vou dividir toda a minha equação por 15,7. Então, perceba que eu vou ter 392,5 dividido por, certo? 15,7. Se você quiser organizar, você vai ter o seguinte, ó. Passa tudo aqui, né? Vai ficar 392,5 dividido, já que vai dividir a equação toda por 15,7, o resultado a ser obtido vai ser a medida do raio ao quadrado. Ó, se você divide esses dois valores aqui, o resultado vai dar exatamente 25. Então, se vai dar 25, significa dizer que o raio desse cone elevado ao quadrado está dando 25. Ora, lembre-se que o raio é um valor positivo porque ele corresponde à medida, comprimento, beleza? Então, ele não pode ser um valor negativo. Logo, o valor que é elevado ao quadrado vai dar 5, vai ser exatamente, ou desculpa, o valor que é elevado ao quadrado vai dar 25, vai ser o próprio 5. Certo? Então, eu tenho que o raio é a raiz quadrada do 25, é outra maneira de obter, vai dar exatamente 5, a unidade de medida que a gente está trabalhando é os centímetros, certo? Então, a gente tem que o raio da base desse porta-anel equivale a exatamente 5 centímetros, letra D, alternativa correta do nosso problema. E, por último, a gente tem aí a questão de número 5. Vamos lá. Os anos 80 e 90 foram também marcados por uma invenção que invadiu os fiteiros de todo o Brasil, certo? Que invenção foi essa? Ó, o chocolate guarda-chuvinha. Quem aí não viveu essa época, né, não sabe o que é, mas quem viveu conhece muito bem. As crianças da época se deliciavam dessa mistura hidrogenada que era tão facilmente encontrada nas barracas da vizinhança. Sua forma cônica, toda coberta com um pedaço de papel colorido, fascinava a molecada. Aproximadamente a quantos centímetros quadrados corresponde a superfície do chocolate coberta pelo papel colorido? Use π igual a 3. Então perceba que o formato desse chocolate aqui, denominado de guarda-chuvinha, certo? É um formato de cone circular reto, onde existe um papel que envolve tanto a parte lateral dele, quanto envolve a base para a proteção, claro, de higiene, até porque é um alimento aí comercializado. Então, o que é que a gente vai precisar obter aqui? Se eu quero o papel que vai recobrir toda a superfície, então eu vou calcular a superfície total, ou seja, a área total desse meu cone. Então, a área total, a gente abrevia chamando de AT, que vai dar igual, ou que é obtida através da seguinte relação, né? Então, eu tenho aqui, ó, πr vezes G mais R. Então, para eu obter a medida da área total desse meu conezinho, eu vou precisar aplicar os valores a essa fórmula aqui, beleza? Então, ó, vamos lá. A área total
eu preciso do valor de π. A questão pede para π ser 3. Substituir. O valor do raio é a metade da largura da base. Ora, a largura da base é 3 centímetros, então o raio vai ser 1,5 centímetros. Que multiplica a soma G mais R. Quem é G? G é a medida da geratriz do meu cone, que já está indicada aqui na figura, 9,5 centímetros, mais a medida do raio, que é 1,5, onde a gente já havia deduzido. Olha, se eu tenho parênteses, então eu vou dar preferência ao que está dentro do parênteses, antes de multiplicar pelo valor que está aqui fora. Até porque aqui fora eu já sei que 3 vezes 1,5 vai dar 4,5, eu já posso adiantar. Aí, antes de multiplicar pelo 4,5, eu vou somar aqui 9,5 mais 1,5, isso vai dar exatamente 11. Beleza? Ora, a área total, que é correspondente à medida do papel que recobre toda a superfície do cone ou do chocolate, vai ser resultante do produto 11 vezes 4,5. Se eu multiplico 11 por 4,5, o resultado vai dar 49,5. Dimensão área é unidade de medida elevada ao quadrado, certo? Ou ao quadrado, melhor dizendo. Eu tenho aqui centímetros quadrados. Obviamente, a alternativa correta do meu problema é a alternativa C. Está aí respondido, pessoal. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa série de 5 questões, cada uma delas trazendo detalhamentos específicos, certo? Quem está aí estudando para o Enem, para vestibulares seriados ou para algum concurso, acredito que esse tipo de questão ou esses tipos de questões que eu trouxe hoje para vocês vão dar aí algum norte e subsídios e uma boa ideia para que vocês possam desenvolver resoluções de outros problemas. Ora, não esqueça, havendo dúvida, procure, coloca aí nos comentários que vai ser um prazer responder para vocês. Até mais, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Forte abraço.